Meus irmãos, o livro de Neemias é uma narrativa da história dos grandes feitos do Senhor no retorno de seu povo do exílio babilônico. Neemias conta a história da reforma da cidade, do templo, do culto e também do povo. No retorno do exílio, o povo vivia sob constante ameaça e em meio a muitas dificuldades. Faltava-lhes segurança, faltava-lhes justiça, faltava-lhes dignidade. As terríveis dificuldades trouxeram apatia, trouxeram desânimo, e isto fez com que muitos se dispersassem. Os inúmeros problemas acabaram por minarem-lhes as forças. Faltava-lhes líderes comprometidos com Deus, homens verdadeiramente tementes ao Senhor, que defendessem e propagassem a verdade, a fé de seus pais, a fé no único e verdadeiro Deus. Observem que, em meio a essas necessidades, que Deus, então, levanta Neemias para cooperar na reforma de Jerusalém. Nesse propósito, Neemias teria que enfrentar muitos desafios, muitas dificuldades e passaria por muitas situações conflitantes e perigosas. A primeira dessas dificuldades seria a de conversar com o então rei Artaxerxes, para que assim ele pudesse então enviá-lo até a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, e como isso foi difícil, uma vez que os reis persas não podiam ser persuadidos com facilidade a fazer nada, e além disso, em específico, a solicitação de Neemias envolvia convencer o rei a reverter uma política que já havia sido previamente estabelecida. Certamente esse foi um grande desafio. Mas Neemias foi bem sucedido e agora, despedido pela corte, ele foi então até a cidade de Jerusalém. E o texto que nós acabamos de ler nos diz que, ao chegar na cidade, Neemias é confrontado então por um segundo problema nessa empreitada. O de fazer Jerusalém deixar de ser opróbrio. O tema do sermão dessa noite, meus irmãos, é: diante do opróbrio, o fraco torna-se forte. Mas a pergunta que nós fazemos diante desse tema proposto é: como o fraco pode se tornar forte? Ora, não desprezando os pequenos começos, afinal, Deus torna pequenos começos em grandes realizações. Nós vamos expor o texto e no texto expor os 3 pilares para uma grande reforma. E eu peço a você que me acompanhe, relendo novamente os versículos de número 11 até o versículo de número 12. Diz assim: assim eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias, e eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo, não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. O primeiro pilar que nós vamos tratar nessa noite é o pilar que nos diz que é preciso avaliar antes de agir. Esse é o primeiro pilar para uma grande reforma. Observem que a viagem de Neemias a Jerusalém levou pelo menos 2 meses para ser concluída. Ou seja, Neemias viajou durante 60 dias. Isso, meus irmãos, se nós tomarmos como fato de que ele percorreu o caminho mais curto. 60 dias para que ele finalmente pudesse chegar à cidade de seus antepassados. A viagem de Esdras, para os irmãos terem uma noção, 14 anos antes, durou de 4 a 5 meses. Observe que em seu percurso, Neemias faz valer as cartas que o rei Artaxerxes lhe deu, apresentando-as aos governadores das províncias por onde passava. No entanto, percebam que, apesar da escolta da guarda do rei o acompanhar,
A viagem de Neemias não foi de todo tranquila, uma vez que ele teve de enfrentar uma oposição, sem sequer ter chegado ainda ao seu destino. Esse fato, os irmãos vão lembrar, porque está narrado no versículo de número 10, e diz que quando Sambalate, o Horonita, talvez significando aqui o que ele era, ou seja, de onde ele era, Bet-Horon, 15 milhas a nordeste de Jerusalém, e Tobias, o Amonita, quando eles sabem que Neemias se dirigia a Israel, eles ficam então descontentes. E o termo utilizado aqui, na verdade, descontentes, é que eles desaprovaram essa ira. É que essa ida lhes causou um mal, um terrível mal, o que fez com que eles imediatamente começassem então a planejar uma forma de impedir que Neemias atingisse esse objetivo, ou seja, chegasse a Jerusalém e ali iniciasse uma obra de reconstrução dos muros, uma obra de reforma. E certamente ambos possuíam planos para controlar Judá. Nós observamos nos papiros elefantinos, escritos em torno de 407 a.C., ou seja, 37 anos após esse evento, no qual chama Sambalate de governador de Samaria. No entanto, apesar do ocorrido, Neemias permaneceu destemido e esperançoso, pois sabia que Deus era quem o havia conduzido até aquele momento da história de Israel, e era o Senhor quem iria ajudá-lo, ou seja, era o Senhor quem iria restaurar aquela cidade. Era o Senhor quem iria fazer com que aquele projeto, prestes a iniciar, frente a outros que por quase 100 anos antes dele foram incapazes de realizar, fosse então realizado. E eu imagino Neemias, nesses 60 dias de viagem, tentando vislumbrar um pouco da Jerusalém contada pelos seus pais, contada por aqueles que vieram de lá no exílio, da maravilha do templo, das maravilhas de suas muralhas, da maravilha de seus jardins, da alegria do povo. Mas Neemias lembra muito bem daquilo que Anani lhe contara, da situação em que se encontrava a cidade. E é por isso que, quando ele chega na cidade, ele procura agir com prudência. Ele procura evitar qualquer tipo de precipitação. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a precipitação no agir pode pôr a perder grandes projetos. Neemias então diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Observe que, enquanto Neemias ocultava a sua missão, aqueles que ali estavam não lhe deram muita atenção. Veja, ele diz que estava em Jerusalém há 3 dias. E ninguém dos homens importantes da cidade o aguardaram para dar-lhes as boas-vindas na sua chegada. Ele permanecia como um total desconhecido. Ora, o rei Ataxerxes, o persa, enviou cavaleiros para auxiliá-lo, mas os judeus não enviaram ninguém para recepcioná-lo. Para dizer: tu és bem-vindo, ou seja bem-vindo. Ele não tinha posses. Quando ele declara que ele não tinha animais, a não ser aquele o qual ele montava, veja, ele está dizendo que ele era destituído de posses. E, meus irmãos, esse é o proceder de um homem piedoso. É assim que procede um homem sábio. É assim que procede aqueles que são dignos de honra dobrada, como dizem as Escrituras. Eles não desejam serem vistos, nem muito menos dar um espetáculo, pois, como disse João, o fato de sermos feitos filhos de Deus faz com que o mundo não nos conheça. Neemias não buscava os holofotes, Neemias não buscava frases de impacto, Neemias não buscava o favor dos homens, e nem os olhares das outras nações.
Neemias se importava tão somente em fazer a glória de Deus brilhar novamente na cidade do grande rei. Todavia, apesar de não ter sido notado por eles, Neemias os observa e procura conhecê-los. Ele chega, inclusive, a familiarizar-se com alguns deles. E estabelece alguns homens em quem ele podia, então, confiar. E tendo feito isso, como diz o texto, veja, como diz o texto aí, tendo feito isso, ele levanta-se à noite e com ele alguns homens. E ali ele passa então a investigar o que havia sobrado das estruturas da cidade. Observe aí os relatos que ele traz acerca de sua visitação, dos versículos 13 ao versículo de número 16. E eu vou ler na versão da Bíblia dos Irmãos, que diz assim: de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. E aqui nós chegamos então ao segundo pilar. É preciso investigar antes de motivar para a reforma. Observe que Neemias faz um levantamento cuidadoso das portas e dos muros para analisar o problema que ele tinha que enfrentar. Observe que ele fazia isso à noite. Certamente muitos de vocês poderiam olhar para isso aqui e dizer assim: mas como é que ele vai medir, como é que ele vai ver esses estragos à noite, uma vez que naquele tempo nem energia elétrica existia? Mas Neemias tem um propósito em fazer isso à noite e não à luz do dia. E ao que tudo indica, Neemias escolheu fazer isso à noite para evitar que outros soubessem de seus planos, antes que estes planos estivessem firmemente fixados em sua mente. Ora, ele esperou 4 meses pela hora certa para falar com o rei Artaxerxes. Agora, da mesma forma, ele aguarda o momento certo de falar para o povo. E durante essas horas noturnas, meus irmãos, veja, nosso autor ganhou perspectiva. E conforme descrito no capítulo 3, desenvolveu um plano muito eficaz para cumprir a tarefa que tinha vindo a Jerusalém para realizar. Em sua inspeção noturna, ele montou em seu cavalo, ou o seu burro, né? Ou nós podemos chamar o seu asno, que para nós aqui seria um jumento. Era bem mais provável. E foi até o portão do vale, na parede sudoeste, até o leste, no Poço do Chacal, e o portão do estrume, na parte sudeste da cidade. O portão da fonte ficava ao norte do portão de estrume, na parede leste. O tanque do rei, também chamado de tanque de Siloé, ficava perto do jardim do rei. E aparentemente os escombros ali impediram de Neemias prosseguir em sua averiguação. Então ele sobe para o vale, provavelmente o vale de Cedron, a leste da cidade, e depois então ele retorna ao ponto inicial, ao portão do vale. Meus irmãos, percebam, Neemias precisava se certificar se o antigo fundamento serviria e se algum material dos escombros poderia ser usado na reconstrução deles. E aqui há um ponto que nos chama a atenção. Porque toda boa obra só pode ser bem feita se forem tomadas as devidas providências. Portanto, meus queridos irmãos, é prudente da parte daqueles que estão engajados em atividades, tanto quanto for possível,
ver com os próprios olhos e não agir de modo geral, generalizado, confiando tão somente nos relatórios e exposições dos fatos à luz dos olhos de outros. E assim devem fazê-lo sem barulho e, se possível, despercebidos. Mas talvez você pergunte, mas reverendo, o que isso tem a ver conosco? Muito, irmãos. Porque quando nós falamos de reforma, nós precisamos considerar, antes de tudo, se aquelas ruínas podem ou não servir de alguma coisa. Os reformadores devem investigar o que está defeituoso, ou seja, descobrir o que precisa de reforma. Bem como precisam saber também o que serve do jeito que está. E isso não é possível de ser realizado sem que haja um sacrifício pessoal. Se nós tomarmos como exemplo a reforma de uma igreja, ou a própria reforma protestante, nós vamos ver que muitos se sacrificaram para a glória de Deus. Muitos se sacrificaram, dedicando a sua vida horas e horas de pesquisa, de estudos, de observação, medindo, meditando, sabendo que seu esforço, de modo algum, seria um esforço perdido, mas certamente contribuiria para o bem do povo de Deus e para a glória do seu santo nome. Portanto, pesquise, estude, observe, meça se for preciso, mas medite também. Ore. Não seja tolo, não se entregue ao imediatismo, às paixões desenfreadas. Pare. Avalie a situação. Enumere prós e contras. Tome o exemplo de Neemias, que após Deus ter colocado em seu coração o que deveria ser feito, iniciou o seu trabalho avaliando a situação em que estavam os muros e com um olhar criterioso percebeu cada detalhe, cada fenda, cada buraco. Meus irmãos, muitas vezes nós ignoramos isso. Erramos em não enxergar as implicações das decisões que tomamos, daquilo que falamos, daquilo que escrevemos, daquilo que dizemos. No nosso dia a dia. Quer seja ao telefone, quer seja numa rede social, quer seja num grupo de WhatsApp da igreja. Quer seja nos status do Facebook, do Telegram, do Instagram. É preciso avaliar, irmãos. É preciso agir de forma racional. Preciso analisar os prós e os contras daquilo que declaramos, daquilo que planejamos. Essa geração é extremamente imediatista. É a geração que começa a ler um livro e na primeira página nem entende o que o autor está querendo dizer e já publica aquilo como se aquilo que ele está dizendo é aquilo que ele está entendendo. Ávidos por querer aparecer. Ávidos pelos aplausos e pela valorização dos homens. Precisamos de reforma, irmãos. A nossa igreja precisa de reforma. Precisamos reformar os nossos púlpitos.
reformar com a verdade de Deus, porque tem sido proclamada a verdade dos homens. Os púlpitos de nossas igrejas não têm ardido com a verdadeira pregação da palavra, mas estão somente com o desabafo e as experiências do dia a dia de um mero homem que sequer lê a Bíblia ou tira uma hora para a oração. A pregação da palavra tem sido dividida com peças teatrais. Com shows musicais. O dia do Senhor é negligenciado. Mas os dias de festa são festejados, ansiados. – 25 de dezembro. Que é o dia 25 de dezembro? É o Natal. Natal de quem, irmãos? Não, nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Hipócrita! Você comemora o Peru. Você comemora a troca de presentes. Você comemora o Papai Noel. Você não comemora o nascimento do Salvador, até porque ele não nasceu naquele dia. Não, é porque agora é Páscoa. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Um dia no ano. E você é incapaz de verdadeiramente festejar a morte e a ressurreição de Jesus. Porque a Páscoa para você é a oportunidade de viajar, passar um feriadão na praia. Nós precisamos de reforma. Porque todo domingo aqui nós celebramos a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E vejais os bancos vazios. Mas todo mundo reclamou com o governador que não ia poder fazer festa grande em casa. Precisamos de reforma. Urgente. Não se entregue ao imediatismo, às paixões desenfreadas. Avalie a situação, enumere os prós e os contras. Enxergue as implicações de suas decisões. Principalmente porque a maioria das suas decisões você não condiciona a vontade de Deus. Não é verdade? Você condiciona, em primeiro lugar, a sua. Você nunca pensa, eu devo fazer isso porque Deus vai ser glorificado. Não. A primeira pessoa que vem na sua mente é você mesmo. São os seus sentidos imediatos. E que a Bíblia diz que são corrompidos, deturpados, turvos, sujos. Tomamos decisões em meio a rompantes sentimentais. Eu hoje falava na sala de catecúmenos. Quando a gente fala de amor, a gente fala de amor, mas com entendimento apenas sentimental. A gente não fala de amor como verdadeiramente o amor é, como nos é apresentado nas Escrituras. E que envolve não apenas o aspecto da emoção, mas envolve a razão e envolve a vontade. Tomamos decisões em meio aos rompantes sentimentais que nos trazem consequências drásticas no futuro. Você quer ver isso? A Bíblia condena casamento misto. Crente com descrente. Aí você se apaixona por um ímpio e acha que ele é o homem da sua vida. É a mulher da sua vida. E não importa o que o pastor diga, porque Deus é bonzinho.
Deus vai lhe entender e vai lhe abençoar. Então, se o pastor quiser lhe disciplinar, discipline, mas você ama. Que ele é gente boa, é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito bom, ele é uma pessoa fantástica, ele só não é crente. Aí Deus vai te dizer, olha, o teu marido é o cabeça da tua casa. Diz, amor, o pastor disse que tu é o cabeça da nossa casa. Eu sou o quê, mulher? Tá ficando doida? Aí vem, pastor, o que é que eu faço? Infelizmente, eu estou arrependida de não ter dado ouvidos ao Senhor. O que é que eu faço agora? Eu digo, permaneça casada. Receba o juízo de Deus na sua vida, a consequência do seu pecado. Não, pastor, mas eu vou ficar até o fim da minha vida? Sim. Sim. Aí, e se ele me trair? Olha, Deus sonda os nossos corações. Não adianta. Se você forçar o seu marido a lhe trair para você ter um motivo para se separar dele, você continua impedida de se casar de novo. Não foi uma, não foi duas, e eu tenho certeza que não vão ser três, vão ser muitas. Já teve gente que saiu aqui da igreja exatamente porque eu disse essas palavras. E eu continuo a dizer, é isso mesmo. Pode falar mal de mim. Pode me chamar de radical. Pode me chamar de legalista. Ah, porque as outras igrejas casam. Eu não abençoo. Eu não caso. E se for membro daqui, eu disciplino. Pare de tomar decisões em meio a rompantes sentimentais, porque eles trazem consequências. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. As nossas realizações devem estar pautadas de acordo com as Escrituras. E sabe por quê, meus irmãos? Porque é nas Escrituras que se encontram a verdade de Deus. É nas Escrituras que nós encontramos os conselhos de Deus para a nossa vida. As nossas decisões, os nossos planos, os nossos sonhos devem ser planejados de acordo com a vontade de Deus sempre. E é isso que Neemias faz. Veja aí os versículos de número 17 ao versículo de número 20. Ele diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Versículo 18, Neemias diz, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Terceiro e último pilar. Cooperação mútua numa reforma. Observe que depois que Neemias completou a sua pesquisa secreta, ele ficou muito satisfeito por ter desenvolvido um plano então viável. E ele agora, sim, ele revela aos judeus. Porque ele estava em Jerusalém. O real motivo, ou a razão dele estar ali, ele agora revela para eles.
Mas, pastor, por que ele não contou antes? Ele não contou antes, meus irmãos, por duas razões. Primeiro, para não aparentar nenhum tipo de ostentação. Olha aí, o camarada, o próprio rei, deu cartas para ele andar livremente pelo império. Além disso, colocou uma guarda real à sua disposição e deu cartas autorizando trazer madeira. O homem é poderoso. Então, em primeiro lugar, ele quis evitar isso. Em segundo lugar, ele fez isso para que, caso entendesse que fosse impraticável a reforma, ele poderia se retirar de forma mais honrável, não gerar uma expectativa e depois frustrar a população. As duas razões, Neemias se esvazia de si mesmo. Ele não quer ser ostentado, ele não quer que as pessoas o bajulem por causa de sua condição. E, em segundo lugar, ele não quer prejudicar ninguém. Matthew Henry, comentando essa passagem de Neemias, ele diz: homens humildes e justos não soarão a trombeta antes de dar esmolas ou fazer uma boa ação. Que verdade, irmãos. Que verdade. Vejam, após ter visto e considerado a situação de Jerusalém, e muito provavelmente após ter conhecido boa parte dos magistrados e do povo, Neemias então lhes conta o que Deus pôs no seu coração. Ou seja, de que ele veio para reedificar o muro de Jerusalém. Observe quão convenientemente ele propôs um empreendimento a eles. Veja, ele diz aí: bem vedes vós a miséria em que estamos, como estamos expostos aos inimigos que estão ao nosso redor, quão legitimamente nos censuram como tolos e desprezíveis, quão facilmente nos tornam suas presas sempre que desejam. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. Neemias não se encarregou de fazer a obra sem eles. Pelo contrário, a obra não era a obra de um homem só. Embora tivesse a delegação do rei, mas de uma maneira amistosa e fraternal, ele os estimula e anima a que se unam a ele nessa obra. Como então ele faz isso, reverendo? Observa aí, ele faz isso de duas formas. Primeiro, apresentando o seu plano. Neemias enfatiza que esse plano se originou na graça especial de Deus. Observe que o jovem copeiro, ele não recebe o louvor disso para si próprio, como uma ótima ideia que ele teve. Pelo contrário, a glória disso ele leva a Deus. Ele diz: foi Deus quem colocou no meu coração. Essa obra é de Deus, irmãos. Não fui eu. É Deus. E é por isso que vocês devem, então, apoiá-la. Além disso, devem confiar que ela prosperará, porque quando Deus manda fazer algo, ele se compromete de que aquilo que ele ordenou se cumpra. Porque Deus não é Deus de meias palavras. Ele diz e se faz. Ele ordena e se cumpre. Em segundo lugar, Neemias faz isso dando testemunho pessoal da graça. Observem aí que o progresso do plano dependia da providência de Deus. Sendo assim, ele apresentou a delegação do rei e contou-lhes quão prontamente ela foi concedida e quão solícito o rei estava em favorecer o seu intento. Mas ele faz isso não contando que ele era íntimo do rei. Ao contrário, ele diz: olha, foi pela graça. Eu posso estar imaginando, eu sou só um copeiro.
Eu nem podia ter me apresentado com as feições tristes na frente do rei, mas eu não consegui esconder. Eu estava correndo risco de vida e eu estava calado. E Deus foi quem causou ali a oportunidade para que eu falasse. Quando o rei então me pergunta, ele tudo coloca para Deus, porque a glória é de Deus, não é nada dele. Quantos de nós tem essa atitude? Quantos de nós não chega num lugar e diz assim, rapaz, eu fiz isso mesmo, porque o cara lá é meu brother. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, que eu falo com ele, está tudo resolvido. Quantos de nós não age exatamente o contrário disso aqui, irmãos? O amigo, do irmão, da irmã. O jovem copeiro não recebe o louvor disso para si próprio. Uma ótima ideia. Mas ele reconhece que foi Deus quem a colocou em seu coração e, portanto, todos devem apoiar. O progresso dependia da providência de Deus. Sendo assim, ele apresenta a delegação do rei, conta como o rei foi suscetível ao seu pedido e que o rei só foi suscetível ao seu pedido porque foi Deus quem quis assim. Foi Deus quem colocou no seu coração. Foi Deus quem gerou a oportunidade. Foi Deus quem amoleceu o coração do rei e fez com que o rei emitisse todas aquelas cartas. Foi Deus. A mão de Deus era favorável para a restauração de Jerusalém. Logo, tanto ele quanto o povo se sentiram encorajados para participar de uma obra que recebia o favor tão marcante do Senhor. Observe que diante disso, eles chegam então a uma resolução. Qual é a resolução? Levantemo-nos e edifiquemos. Assim, a tristeza e o desespero de outrora se tornou agora em esperança e alegria. E assim eles começaram então o processo de reconstrução. Como diz Neemias ao final do versículo 18, ele diz, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, a boa nova então se espalha. E ao se espalhar a boa nova por toda aquela cidade, inevitavelmente se espalha também até os ouvidos de seus inimigos. Veja aí o que diz o versículo 19. Diz assim, porém Sambalate, veja aí, versículo 19. Diz assim, mas quando ouviram isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram. Assim que os seus inimigos ouviram a notícia, eles intensificaram seus esforços para impedir a reforma. E eles usaram de todas as técnicas desmoralizantes que conheciam. A minha versão aqui, em James, aqui traz o quê? Escárnios. Escarneceram, fizeram chacota. Eles ficam sabendo daquele empreendimento, eles ficam sabendo do que Deus está fazendo ali naquele lugar, e eles tentam fazer o quê? Ridicularizar. Estratégia de Satanás, ridicularizar. Uma moça crente que vai à praia e não usa um biquíni fio dental, ela é veiaca, crentona. Olha que ridículo, todo mundo aponta. Mas se ela usar um fio dental, todo mundo acha normal. Ridicularizar. É uma estratégia do diabo. O jovem que sonha em ser pastor um dia, é porque não deu certo em profissão nenhuma, vai ser pastor. Ridicularizar. A mulher que abre mão de uma carreira profissional para cuidar de sua casa, de seus filhos, de seu marido, é tratada como o quê?
escrava. Ah, é porque essa daí ela tem deficiência mental. Qual é a estratégia do diabo? Ridicularizar. Ridicularizar a obra de Deus. Ah, ser mãe? Não, ser mãe não. De jeito nenhum. Perder o meu corpinho. Olha aí, as mamães aí. Mulher, não existe nada mais belo do que ver você carregar uma vida dentro de sua barriga. Não existe nada que seja mais belo do que ver uma mulher grávida com aquele barrigão maravilhoso, carregando uma vida que foi concedida por Deus. E não há nada mais belo para nós do que ver uma crente grávida carregando um filho da aliança. É motivo de regozijo e de alegria para todos nós. Os inimigos usaram técnicas desmoralizantes. Até falso testemunho, dizendo que eles eram o quê? Rebeldes. Veja aí o que eles dizem aí, no versículo 19. Eles dizem assim, ao final do versículo 19: quereis rebelar-vos contra o rei? Porque já que a chacota não deu conta, vamos inventar uma mentira acerca deles. No entanto, percebam que Neemias estava pronto para o ataque covarde e difamatório. Veja a resposta que ele dá aí no versículo 20. Veja aí, ele diz assim, no versículo de número 20: então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso, nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias afirma que o Deus dos céus o capacitaria a ter sucesso. E isso evidencia que sua dependência, irmãos, não estava em suas habilidades, não estava em sua inteligência, não estava em sua prudência, não estava nos recursos ou nas ferramentas que o Senhor lhe entregou, no seu gênio pessoal. Mas que a sua dependência estava no Senhor. O que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que o povo de Jerusalém foi motivado por Neemias. E observem que eles foram motivados por Neemias tão somente por sua identidade ou por sua cidadania terrena. Observem que, ao falar isso, Neemias, eles correspondem plenamente, como mostra a história, ao reconstruir os muros da cidade. E em tempo recorde. Um outro grande estadista, conhecido de muitos de nós aqui, Winston Churchill, de forma semelhante, conseguiu motivar inúmeras pessoas sem lhes prometer nada exterior, apenas a satisfação de ter terminado bem uma difícil tarefa. E certamente os irmãos vão lembrar desse discurso de Churchill, quando ele diz: não tenho nada a oferecer além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Qual é o nosso objetivo? Posso responder em uma só palavra: vitória. Vitória a qualquer custo. Vitória a despeito de todo o terror. Vitória por mais longo e difícil que seja o caminho, pois sem a vitória não sobreviveremos. Não vamos nos entregar nem desfalecer. Continuaremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos oceanos e mares, lutaremos com confiança e força crescente no ar. Defenderemos a nossa ilha
custe o que custar. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de aterrissagem, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos, e mesmo que esta ilha, ou grande parte dela, esteja subjugada e faminta, no que não acredito por nenhum momento, nosso império além-mar, armado e guardado pela frota britânica, continuará a luta até que, no bom tempo de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, avance para socorrer e libertar o antigo. Esse discurso motivou as tropas aliadas a ganharem a Segunda Grande Guerra. O que é o discurso de Neemias com o povo judeu e o discurso de Churchill com as tropas aliadas tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Eles têm a ver, irmãos, porque ambos os povos abraçaram com vigor a causa e realizaram suas difíceis tarefas. Mas o que dizer de nós? O que dizer de nós? Nós que não possuímos uma cidadania terrena, mas segundo o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20, possuímos uma cidadania celestial. Será que você tem orgulho dessa sua cidadania? Será que essa verdade, esse fato, lhe motiva a trabalhar com entusiasmo pela realização do reino de Deus aqui? Ou será que são outras coisas? Pense nisso. Há trabalho a ser feito, irmãos. Há uma reforma em andamento, iniciada lá no Calvário, emanada da cruz, onde o sangue vertido de Jesus Cristo nos redimiu de nossos pecados. E aquele mesmo sangue nos encoraja a construir os muros que foram derrubados pelo pecado, as portas que foram queimadas pela lascívia e as colunas que foram destruídas pela inimizade com Deus. Hoje Ele nos chama para reconstruir a verdade, o caráter e as boas obras. Hoje Ele nos chama pela graça para abraçar a sua causa, o Evangelho, e vivemos reformando nossas vidas e a vidas de todos aqueles que lhe pertencem, testemunhando do seu amor, enquanto outros declarando seus planos na pregação da palavra. É isso que o Senhor te convoca hoje. É para essa reforma que Ele te chama. O Senhor nos ajude, meus irmãos, nos esforce e nos abençoe nesse propósito. Vamos orar. Senhor Deus bendito nosso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor. Porque, Senhor, nós somos tão vis. Nós somos motivados a fazer tantas outras coisas, Senhor, quando aquilo que é mais importante nas nossas vidas temos por tantas vezes negligenciado. Negligenciado, Senhor, o teu reino. Nós oramos, venha o teu reino, Senhor, mas nós não fazemos absolutamente nada para que isso se concretize. Ao contrário, temos contribuído com o reino das trevas. Senhor, nos ajuda. Precisamos da tua graça. Deus bendito. Que o teu amor seja suficiente para nos motivar a erguer os muros tão atacados pelo inimigo das nossas almas. Tu possas, ó Deus, continuar a boa obra que tu iniciaste em nós e que nada, Senhor, venha se interpor a isso.
mas que possamos glorificar o Teu nome com a boa obra que Tu tens feito em nós. Nos ajuda a ser santos, como Tu és santo, Senhor. Que o nosso prazer sejam os Teus átrios. Que a nossa alegria seja andar na Tua presença. Que os nossos anseios, Senhor, sejam pela glória do porvir. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.